Olá, boa tarde. E agora? Será que conseguimos resolver o problema da conexão? Vocês me ouvem? Acenem, por favor, para eu saber. Olá, boa Olá, tarde. boa tarde. Me escuta, Daniela? Eu escuto bem, e você? Sim, também muito bem. Vamos aguardar então que mais pessoas se conectem aí para a gente dar início à nossa Sim. live temática do LEFOR, né, que é o Grupo de Pesquisa em Linguagem, Estudos Culturais e Formação do Leitor. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Dai. Professora Denise está por aí? Nos ouve? Ah, maravilha. Pois então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Vamos dar início à nossa live temática do Grupo LEFOR, da UNEB, Campus 4, Universidade do Estado da Bahia. O Grupo LEFOR é um grupo de pesquisa em linguagem, estudos culturais e formação do leitor, coordenado pela professora Denise Dias. A professora Denise eu tive o prazer de conhecer lá em 2010, no meu primeiro semestre da graduação em Letras em Inglês, na UNEB, e depois tive o prazer de ter a professora Denise na minha banca de TCC em 2015, e desde então temos conseguido fazer uma parceria a respeito de formação leitora, de modos de ser leitora, e hoje temos uma nova perspectiva para essa live temática. A proposta das lives do LEFOR emerge de uma demanda de viabilizar o diálogo entre as pesquisadoras e os pesquisadores do grupo de pesquisa, com a comunidade acadêmica e com a comunidade externa também, né? E o objetivo, então, de fomentar o debate acerca da literatura, da leitura, da linguagem, das diferentes linguagens e dos estudos culturais. E hoje nós pautamos um tema extremamente relevante para mim, enquanto pesquisadora, e pela nossa convidada, que é o tema da representação de mulheres no espaço literário, especificamente no espaço da literatura brasileira. Então, vai conduzir e pautar essa discussão para nós a Daniela Stoll, que é arquiteta, escritora e pesquisadora. Daniela é formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em estudos em literatura pela mesma universidade, que é a universidade também onde eu curso o doutorado, em campos diferentes, mas atuando bastante no tema acerca da representação de mulheres no cenário literário, junto com a Daniela. A Daniela faz doutorado também em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e ela é autora do romance Do Lado de Dentro do Mar, que é esse livro aqui que eu recomendo muito, né, que foi também finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Daniela Stoll também compõe a antologia brasileira escrita por e para pessoas LGBTIQ, A Resistência dos Vagalumes, ao lado de Amara Moira, Jean Willis, Laerte, Natália Borges Polesso e outros grandes nomes, referências aí LGBTQs. Aí esse livro com a capa linda, bem colorida, tem conto de Daniela nele. Daniela também é organizadora da antologia Vozes Reveladas, que é uma antologia extremamente importante para jovens escritoras que possivelmente publicaram pela primeira vez nesse espaço, na qual me incluo aí. Então é um prazer, Daniela, tê-la conosco nesse espaço de debate. Te damos aí a palavra por 40 minutos e depois vamos tentar atender algumas demandas do público e também tenho algumas perguntinhas para você. Seja muito bem-vinda e que esse seja um espaço de discussão bastante frutífero. Boa tarde. Boa tarde. Muitíssimo obrigada por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a Nailane, uma grande amiga minha e pesquisadora que eu admiro tanto. Agradeço ao Lefor também pela oportunidade de estar aqui. E então, como a Nailane falou, eu vou conduzir um pouco mais livremente esse início, depois a gente conversa mais entre nós duas e com o público também, né?
como a Nailane falou também, sou pesquisadora e escritora, então é a partir desses dois pontos de vista que eu vou tentar construir minha fala agora, que eu acho que é a forma que eu posso contribuir melhor com essa conversa. Então, o que eu pensei em trazer foi 3 comentários de pessoas que leram o meu livro e que me inquietam um pouco, e comentários que eu acho que são reveladores e que contribuem para esse tema da representação de mulheres na literatura, né? Então, a partir desses 3 comentários, eu vou construir um pouquinho esse percurso inicial. Mas antes de entrar nesses comentários em si, eu vou fazer rapidamente uma sinopse do livro, do meu romance Do Lado de Dentro do Mar, né? Para quem não leu, poder se situar também. O livro é a história de 3 mulheres, a Silvia, a Margarete e a Joaquina. A Silvia é esposa do André, a Margarete é mãe do André e a Joaquina é a fisioterapeuta que o André contratou para cuidar da artrose nos joelhos da mãe dele, que é a Margarete. Ou seja, todas elas têm no início do romance algum vínculo com esse personagem André, e ele é abusivo com todas elas. Em alguns momentos ele também é bem violento. E a história começa, então, com elas tentando se desvencilhar desse relacionamento abusivo com eles, né? Então, principalmente a Silvia, que é a esposa, e a Margarete, que é a mãe dele, tentando se desprender desse relacionamento. E chega um momento ali, um pouco antes da metade do livro, que elas conseguem. E então, a partir desse momento, a gente vai acompanhando na narrativa a trajetória delas de se reencontrar, de buscar suas autonomias, seja autonomia financeira ou autonomia afetiva. Elas vão em busca de quem elas são, em busca da sexualidade delas e refazendo a vida sem ele, né? E aí o André, ele vai perdendo importância e ele chega a praticamente desaparecer da metade para o final do romance. Ele praticamente desaparece. E aí, aqui que eu quero começar com o primeiro comentário que eu já recebi de alguns leitores e leitoras do livro. Algumas pessoas ficaram incomodadas com o desaparecimento do André. Eu quero destacar que esses comentários que eu vou trazer aqui são minoria em relação a vários outros comentários que eu recebo. Mas, como eu falei, são comentários que eu acho que são bem reveladores, então por isso que eu estou trazendo aqui. Algumas pessoas, então, que leram, vieram me dizer que se sentiram incomodadas com esse desaparecimento do André na narrativa. E eu entendo que esse incômodo pode ter várias interpretações diferentes, mas eu interpreto, aqui agora entrando com o olhar de pesquisadora, eu interpreto esse incômodo como um hábito, né? Os nossos olhares de leitores e de leitoras acostumados com o protagonismo masculino. Então, embora o André fosse um personagem coadjuvante, não fosse protagonista, no início ele tem um papel mais central, que ele, né, dispara a narrativa, porque é ele que tem esse vínculo com todas as mulheres, mas eu interpreto ele como um personagem coadjuvante. E então esse incômodo com o desaparecimento do André, na minha opinião, tem a ver com esse nosso hábito de ler narrativas com protagonismo masculino, né? Isso se confirma, por exemplo, a partir de uma pesquisa que foi feita pela professora Regina Dal Castanhe, que foi coordenada por ela, né? Ela é professora da UNB. É uma pesquisa que se tornou bastante conhecida, então é possível que muitos aqui já tenham tido contato com ela. Mas é uma pesquisa em que ela analisou romances publicados entre 1990 e 2004, publicados pelas editoras consideradas as 3 maiores editoras brasileiras, que são a Rocco, a Record e a Companhia das Letras. E ela fez uma análise de vários elementos dessa narrativa. Foram 258 obras, então, nesse período de 14 anos. E o que ela encontrou, por exemplo, é que 62,1% dos personagens desses romances eram homens. E os homens
personagens homens ocupam principalmente as posições de destaque, então de protagonista e de narrador. 71,1% dos protagonistas eram homens e 68,3% dos narradores eram homens. Então, nesse sentido, que eu acho que esse incômodo com o desaparecimento do André é revelador, né? A gente pode ainda falar mais sobre isso, mas agora eu vou passar então para o segundo comentário que eu recebo, que eu já recebi. Um segundo comentário que eu queria trazer aqui, que é algumas pessoas que vieram comentar que acharam o meu livro muito sexual. Esse, então, é o segundo comentário que eu queria trazer porque me inquieta, porque eu não pensava no livro dessa maneira e eu fiquei reflexiva tentando entender por que as pessoas chegaram, né, nessa impressão. E aí, a minha conclusão é que também, de novo, a gente está acostumado, enquanto leitor e leitora, com protagonismo heterossexual, com narrativas que têm cenas de sexo narrada pelo ponto de vista dos homens. Os homens são sujeito do desejo nessas cenas, ou são sujeito do olhar. Às vezes também se pressupõe um espectador homem dessas cenas, né? E no meu romance eu tentei construir a cena sempre pelo ponto de vista das mulheres. Nessas cenas elas são sujeitas do desejo e do olhar. E as cenas não estão ali para causar, enfim, espetacularização ou fetichização ou objetificação das mulheres, né? Elas têm uma função na narrativa, estão relacionadas com o enredo, têm relação com a construção das personagens também. E então eu acho que o que incomoda, por exemplo, é que tem uma cena de sexo entre duas mulheres, de novo ressaltando que é narrado pelo ponto de vista de mulheres e elas enquanto sujeito, né, desse desejo, desse momento. Apesar de que na cena também aparecem inseguranças, traumas, medos, né? São vários elementos ao mesmo tempo. E tem uma cena entre uma mulher idosa e um homem alguns anos mais novo. Aqui eu quero ressaltar que esse ideal da heterossexualidade enquanto o padrão e a norma, né? Então, a heterossexualidade normativa, ela também pressupõe que a mulher que é objeto do desejo sexual é uma mulher jovem, né? O corpo que é objetificável é das mulheres jovens. Então, eu acho que nessa cena o que choca é uma cena de uma mulher idosa, narrada também pelo ponto de vista dela. Então, aqui, esse foi o segundo comentário, e ele dialoga também com alguns dados dessa pesquisa da Dal Castanhe, que, por exemplo, revelou que 81% dos personagens desses romances, né, desse período de 14 anos que ela analisou, 81% dos personagens eram heterossexuais. Né? Então, de novo, aqui reforçando essa ideia de que a gente está acostumado a olhar as cenas por uma perspectiva heterossexual, ou considerando que a heterossexualidade é a norma, e essa heterossexualidade pressupõe um sujeito do desejo homem, ou um espectador homem, ou uma mulher jovem como objeto do desejo, né? Por isso que eu acho que essas cenas talvez incomodaram algumas pessoas. E aí eu vou entrar no terceiro comentário que eu queria trazer para cá. Então, o primeiro é o desaparecimento do André, que incomodou algumas pessoas, né? O segundo é esse de que o meu livro seria muito sexual. E o terceiro é que algumas pessoas consideraram que o meu livro tinha uma parte chata. Uma parte do enredo que era chata, porque tinha a ver com aquela personagem velha e gorda. Eu realmente ouvi nessas palavras. Essa personagem a que as pessoas se referiram é a Margarete, que é essa mesma mulher idosa da cena de sexo anterior. E, assim, é um comentário bem chocante, eu acho, que revela muito de um olhar duro que se tem com o corpo feminino, né? Revela um preconceito com a pessoa idosa e também gordofobia, né? Mas eu queria acrescentar que eu acho que essa reclamação de que o enredo da Margarete é chato
tem relação também com preconceitos de raça e de classe. Porque a Margarete é a personagem mais pobre entre todas. Ela, como eu falei no início, né, ela tinha um vínculo com esse personagem André, em que ele tinha se tornado a fonte de renda dela nos últimos anos, porque ela desenvolveu uma artrose nos joelhos e não podia mais trabalhar como ela sempre trabalhou ao longo da vida, que era como vendedora ambulante, na rua, né? Então, por conta da artrose, ela teve que ficar mais parada em casa e quem sustentava ela era esse filho abusivo, né? Então, ela precisou romper esse vínculo com ele e aí ela precisou se reerguer financeiramente, né? Buscar reencontrar sua autonomia financeira também. Então, todo o enredo dela tem a ver com essa busca, né? E fica bem explícita essa questão de classe, a dificuldade que ela encontra para conseguir se reerguer. E ela foi uma mulher que sempre passou por todas essas questões muito sozinha, foi mãe sozinha também. E então é um enredo de luta por sobrevivência quase. E além disso, a Margarete, ao longo da narrativa, começa a namorar um homem negro e a melhor amiga da Margarete é uma mulher negra. Então todo o enredo dela está transpassado por questões de classe e de raça. E eu acho que então algumas pessoas que consideram que o enredo dela é menos interessante ou é chato, falando que, né, essa personagem velha e gorda, então não tem apenas preconceitos com pessoas idosas, nem com pessoas gordas, mas também com questões de raça e classe, né? E aí, de novo, vou trazer alguns dados da pesquisa da Dal Castanho para corroborar essa argumentação. Na pesquisa dela, ela identificou que 79,8% dos personagens desses romances eram pessoas brancas. Nas posições de destaque, também é uma maioria gritante de personagens brancas. Então, 84,5% dos protagonistas eram brancos, 86,9% dos narradores eram brancos, e também entre os coadjuvantes é uma maioria muito alta, eu acho, uma porcentagem muito alta, 77,9% entre os coadjuvantes também. Ela identificou que mulheres negras são ainda menos protagonistas e narradoras, né? Entre todas as personagens, as mulheres negras são as que menos são protagonistas e narradoras. E um outro dado interessante para dialogar com isso é quanto à faixa etária. Ela observou que nas histórias escritas por mulheres, é mais comum aparecerem personagens crianças e idosos, enquanto nas histórias escritas por homens não aparecem tantas crianças e idosos. E aí a própria Dal Castanho sugere uma interpretação para esse fato, que da forma como a nossa sociedade está estruturada, essa função de cuidar de crianças e idosos recai normalmente sobre as mulheres, né? E aqui é importante destacar que isso não é uma vocação natural das mulheres para o cuidado, né? E nem nada no sentido biológico, mas uma construção social que coloca essa função como uma função feminina, né? De cuidar de crianças e idosos. Então, talvez por isso apareçam mais crianças e idosos nas histórias escritas por mulheres. E aqui eu acho que a gente entra numa questão importante também, que é pensar a autoria, né? Como a autoria também define quem está sendo representado. Até agora a gente falou mais de personagens, né? Quem que está sendo representado. Mas a Dal Castanho também, nessa pesquisa, investigou quem que estava escrevendo as histórias, né? Nessas maiores editoras. E aí os dados que ela encontrou, 72,7% dos livros publicados nessas editoras nesse período são escritos por homens, 93,9% são escritos por autores e autoras brancos e 60% moram nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. E aí ela chegou num perfil que ela diz que pode ser considerado o perfil do escritor brasileiro. Ele é homem, branco, aproximando-se ou já entrando na meia-idade, com diploma superior e morando no eixo Rio-São Paulo. E aí a gente pode ver, então, uma relação possível entre quem escreve a história e quem está sendo representado nela, né? Mas não só isso. Também a Dal Castanho investigou
como que as personagens estão sendo representadas. Então, são essas três esferas, né? A autoria, quem são os personagens e como os personagens estão sendo representados. Nesse terceiro tópico, ela encontrou dados, por exemplo, como quais são as principais ocupações das personagens masculinas. As três primeiras são escritor, bandido e artista. Mas tem várias outras e as porcentagens estão bem distribuídas. Quer dizer que os homens podem ter todos os tipos de ocupação, personagem homens, né? Já entre as personagens mulheres, já tem uma maioria muito mais aparente, que é de 25% das personagens femininas eram donas de casa. Depois, 10% eram artistas e 9,6% não tinham ocupação. Então, eram mulheres desocupadas. Entre as personagens negras, também tem uma maioria bem aparente, que é 20,4% das personagens negras, né, tanto homens quanto mulheres, eram bandidos, 12,2% eram empregados domésticos ou empregadas domésticas, e 9,2% eram escravos. Ainda em quarto lugar tem profissional do sexo, e em quinto lugar dona de casa. Então aqui a gente está vendo que, além desses grupos serem menos representados na literatura brasileira, eles quando aparecem através de estereótipos, né? A maior parte das vezes. E outro dado, por exemplo, que ela achou, tem vários outros, né? Quem quiser procurar a pesquisa é bem interessante, é bem fácil de encontrar também na internet. Outro dado que ela achou, que eu trouxe aqui, por exemplo, o tipo de morte quando os personagens morrem na narrativa, a maioria dos personagens brancos morre por acidente ou doença, enquanto que a maioria das personagens negras morrem por assassinato. Então, tudo isso aqui a gente está vendo bem evidente nessa questão dos estereótipos. Sobre estereótipos, eu queria destacar ainda aqui nesse meu período de fala inicial, que eu gosto de pensar estereótipos a partir de um conceito da Patricia Hill Collins, no texto Pensamento Feminista Negro, de 1990. Ela chama estereótipos de imagens... Recém-traduzido no Brasil. Sim, exatamente, no livro da Heloísa Duarte-Jordan. 2020. Isso. Ela chama estereótipos de imagens controladoras. Por quê, né? Porque eles têm justamente essa função de controlar as pessoas, os grupos sociais e de manter essas pessoas, esses grupos fixos, né, nessas construções, nesses estereótipos. E outra coisa interessante que ela diz é que muitas das imagens controladoras são, na verdade, representações distorcidas daquele aspecto do nosso comportamento que ameaçam os arranjos de poder existente. Aqui ela está falando especificamente das mulheres negras, né? Mas eu estou estendendo a reflexão para outros grupos também. E eu fiquei pensando, por exemplo, o estereótipo da mulher faladora, mulher que fala demais, né? Acho que é um bom exemplo disso que a Patricia Hill Collins sugere, porque, por exemplo, são mulheres que não se omitem, que dão sua opinião, que falam dos seus incômodos, enfim, não se permitem ser silenciadas. E daí pode ter surgido esse estereótipo da mulher faladora, né, justamente como uma forma de controlar essas pessoas e distorcer essa imagem, né. Então, a Patricia Hill Collins fala da importância da gente produzir alternativas às imagens controladoras e também da importância da autodefinição dos grupos. Ou seja, eles poderem falar sobre si mesmos e não estarem sempre sendo representados por outros, né? E por fim, para terminar essa minha parte inicial, a gente falou sobre autoria, falou sobre personagens, e eu queria falar também sobre leitores e leitoras, né? Quando a gente abre um romance ou entra em contato com história, normalmente a gente busca nos encontrar ali ou encontrar o outro, né? E aí, então, eu queria propor também essa reflexão de pensar quem que está conseguindo se enxergar nessas histórias, né? Pensar que os leitores também são múltiplos, não existe um leitor universal.
E se reconhecer numa representação artística como a literatura é muito importante nesse sentido de legitimação de identidades, né? Então fica um buraco aí que falta ser preenchido quando as pessoas não se reconhecem, não se enxergam nas histórias ou não enxergam os outros, né? E a gente está sempre vendo as histórias pela mesma perspectiva ou contada da mesma forma, a partir dos mesmos estereótipos, né? O quanto é importante a gente refletir sobre tudo isso. Pensando que o que a gente está querendo questionar aqui não é que a literatura precisa ser uma imitação fiel da realidade e ela não está sendo, né? Ela está sendo uma imitação imperfeita, não é isso. É pensar que por que tem tantas pessoas sendo silenciadas nessas histórias, invisibilizadas, grupos sociais inteiros estão fora dessas narrativas principais, né? Então é mais nesse sentido. E aqui eu me lembro de um vídeo muito bom da Chimamanda Adichie, chamado O Perigo da História Única. Ela é uma feminista e escritora nigeriana, em que ela fala justamente disso, da gente sempre ver as histórias pelo mesmo ponto de vista, e no caso dela, né, o quanto isso também gera várias generalizações sobre o continente africano, por exemplo, ou sobre como deveria ser uma história de uma mulher africana. E ela fala também do estereótipo como uma redução, né, de toda uma complexidade que é um ser humano ou um grupo social que pode ter várias complexidades. Várias pessoas diferentes dentro desses grupos são reduzidos a uma só característica, né? Então, esse problema também que a Chimamanda levanta nesse vídeo é muito, muito interessante. Dá para encontrar também no YouTube. Inclusive, coincidentemente, estou lendo Meio Sol Amarelo, recomendo, com um marcador que eu ganhei de presente de você, Daniela. Olha só. Que coincidência! Pois. Olha só, você levantou aspectos muito importantes. Não sei se você quer concluir essa parte, mas pensei em muitas possibilidades de discussão acerca dessa representação e, por último, você falou dessa identificação leitora, né? Um tema muito caro a esse grupo de pesquisa que fomenta essa live nesse momento, que é como também existe uma nova demanda, né? Uma demanda de representação de leitoras e leitores que não mais se identificam com essa literatura que está sendo desde sempre lida e debatida nos currículos dos cursos de letras também. Uma coisa que eu considero extremamente relevante para a gente pensar como muda essa demanda é, sem dúvida, o ingresso de diversos grupos sociais nas universidades, né, a partir das décadas de 90, e aqui temos que fazer uma ressalva que, sim, nos governos do PT e políticas de acesso, muitos grupos passaram a ingressar e ocupar esses espaços e, consequentemente, isso criou uma demanda por uma nova representação literária, né? Por sua vez, o mercado editorial está cada vez mais aberto para atender essas novas demandas, dessas novas leitoras e novos modos, né, de representar, não se identificar. Por vezes, quando a gente lê uma obra e a gente não se identifica, parece que a gente distancia muito a literatura dessa estrutura social que se representa, né, e se aparece ali. E lendo Do Lado de Dentro do Mar, uma das coisas que me tocou muito foi justamente a identificação com a sexualidade. E aí faço a ressalva da importância de apresentar cada vez mais nesse mercado editorial outras sexualidades além desse padrão heteronormativo, e aqui falo enquanto mulher bissexual, que me deparei no seu livro com personagens bissexuais, e foi uma experiência quase rara, né? Porque hoje a gente encontra literatura falando sobre homens gays ou sobre mulheres lésbicas, mas o espaço de se debater as questões acerca da bissexualidade ainda é ínfimo. Então, pensando no mercado editorial, eu queria que você falasse, por favor, Daniela, da sua opinião enquanto leitora, enquanto escritora de literatura,
e enquanto pesquisadora também que se debruça sobre as questões acerca das representações na literatura, especificamente acerca das representações de mulheres, como você vê essa demanda e essa necessidade do mercado atender essas demandas? E se isso também cria um verdadeiro ou não mais disforme, né, de não um mercado não mudar de fato estruturas de poder, essas estruturas se perpetuam ainda que o mercado mude ou se molde às novas demandas. Sim, pois é, essa pesquisa da Dal Castanha é de 2004, né, que foi publicada. O ideal seria que a gente tivesse ela de tempos em tempos refeita, para a gente poder analisar se está tendo alguma mudança no Fica aí cenário ou sugestão de não. pesquisa para quem É, estiver procurando um projeto aí de mestrado. e ela analisou romances, seria legal também analisar de outros gêneros também, né? Uhum. E de outras editoras, talvez. Então, agora, no momento, né, já se passaram alguns anos, a gente não tem os dados exatos de como está a situação agora. Então, só fazendo uma observação, a gente pode talvez pensar que melhorou um pouco, que a gente já vê mais pessoas sendo representadas, autores mais diversificados, e a gente sente essa demanda que tu comentou, né, aumentando e o mercado tentando atender. E aí acho que é importante refletir sobre como o mercado às vezes se apropria desse discurso, dessa demanda, né? Não como com o objetivo de provocar realmente uma transformação social, uma mudança nessas relações de poder, e sim tentando incorporar o discurso como um argumento de venda, né? Então acho que é importante a gente ficar sempre atento, né? É claro que podem existir iniciativas interessantes, é muito bom a gente provocar fissuras por dentro, é muito bom a gente ver outras pessoas ocupando esses espaços também, mas sempre acho importante não ter ingenuidade, sempre se manter atenta às formas como o mercado rapidamente se adapta às necessidades, né? Acho que essas demandas também elas não surgiram de graça de uma hora para outra, também elas partem de muita movimentação, muito debate das feministas negras, que estão trazendo o estudo à tona. A própria pesquisa da Dal Castanhe, que escancarou esse cenário, acho que pode também ser uma das causas disso ter se tornado tão debatido ultimamente, de ter aberto alguns espaços, né? Por outro lado, acho que é importante também a gente destacar a importância das editoras independentes nesse cenário, né? De realmente trazer mais autoria de mulheres, autoria de pessoas negras, de pessoas LGBT, e que De realmente pessoas indígenas que a gente de praticamente pessoas indígenas. desconhece, né? Uma Sim, literatura escrita, né? Não que não também seria uma grande discussão para a gente pensar o que, que a gente define como literatura, né? Mas a sim. gente praticamente desconhece obras de mulheres indígenas publicando no Brasil. Sim, e essas editoras independentes fazem esse trabalho de ir contra, muitas vezes, né, o sistema, de realmente tentar trazer reflexão e de questionar esse espaço legitimador das grandes editoras para poder nos dizer o que é literatura brasileira, quem são os autores que valem a pena ser lidos, né? Então, acho que é importante destacar esse trabalho também. E, por exemplo, a editora Patuá, que foi a editora que me publicou, eu acho muito interessante como eles publicam autores desconhecidos, autores estreantes, que foi o meu caso, né? Autores e autoras que não têm nome, que não foram indicadas por alguém, enfim, que tem mais dificuldade de romper essa bolha. Então, acho muito importante esse trabalho da Patuá. E outras editoras como a editora Malê, a editora Nós, a editora Padê, e poderia A citar editora várias, Mulheres, que a editora infelizmente não se Mulheres, sustentou com o falecimento da professora Zaide Musar, mas que aqui foi, na sem UFSC. dúvida, uma editora em Florianópolis que contribuiu para a difusão de escrita de mulheres, sobretudo no século XIX, né? Sim, com certeza. Então acho que seria mais por esses dois caminhos, assim, sempre questionar
a forma como o mercado vai incorporando esses discursos da diversidade e pensar também no papel das editoras independentes nesse cenário. Sim, sim, sem dúvida. E reconhecer o lugar de luta, né, dessas editoras independentes que estão competindo num mercado desigual, né, frente a Sim, grandes editoras que têm possibilidade de divulgação, de entrega, né, em tantos lugares, a um frete muito mais acessível, porque conseguem ter um controle de mercado. E isso também faz com que a gente pense políticas de consumo também, né, da obra literária, os lugares onde a gente acessa, onde a gente compra, e como a gente consome essa literatura. Eu gostaria, Daniela, que você falasse, então, pensando nessas alternativas e nesses projetos de escrita feminista, se reivindicando também uma escritora feminista, como você definiria, brevemente, se você pudesse definir o que é uma literatura feminista, o que é uma escrita feminista em literatura? E quais são as estratégias, tanto textuais quanto estilísticas, que nós, leitoras, podemos nos deparar ao ler uma obra feminista? eu acho que escritas feministas também podem ser múltiplas e diversas, né? Assim como o feminismo também. E é importante, então, a gente ter essa perspectiva de multiplicidade, eu acho, dentro da própria escrita feminista, né? Mas falando do meu ponto de vista, eu acho até que eu prefiro definir justamente a partir das estratégias mesmo, pensando já quais as estratégias que eu emprego. E, bom, como eu já sabia que a gente ia conversar sobre isso, já fiz alguns tópicos aqui de quais seriam essas minhas estratégias. Eu pensei quais estratégias eu empreguei na escrita de Do Lado de Dentro do Mar, por exemplo, e que continuo, né, pensando nas minhas escritas atuais e futuras. Então, 7 pontos eu pensei. O primeiro seria o ponto de vista predominantemente de mulheres, né? Então, que é um ponto de vista que foi historicamente excluído dos discursos oficiais e literários. Então, nesse romance que eu escrevi, eu tenho um narrador onisciente que entra na consciência de vários personagens, mas principalmente das mulheres, né? Justamente com essa intenção de mostrar a percepção delas das histórias. E aí eu queria dizer que outro livro muito bom que faz isso, por exemplo, é Amora, da Natália Borges Polesso. É um livro de contos, e talvez até pelo formato de livro de contos, ele permite, né, mostrar o ponto de vista de várias mulheres diferentes, inclusive, né? E todas, quer dizer, não sei se todas, mas a maioria é mulheres que amam mulheres, então mulheres lésbicas e bissexuais. Então acho que é um livro que eu estaria como exemplo de que faz isso muito bem também. Aí o segundo ponto, a segunda estratégia que eu pensei para Do Lado de Dentro do Mar também, foi como eu já mencionei, né, a não instrumentalização das cenas de sexo. Então, pensar essas cenas não como um meio de objetificar mulheres ou de causar, né, espetacularização, também não para agradar um espectador masculino. Então, nesse sentido que eu já comentei, acho que bastante também antes. E outro livro que eu acho que faz isso muito bem é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Tem também uma cena de sexo entre duas mulheres, além de várias outras coisas. A cena é, inclusive, o de menos. Bem, querendo aparecer na live. Essa cena é o de menos na história, né? Mas eu acho que foi uma cena muito bem construída entre duas mulheres bissexuais. E em terceiro lugar, não instrumentalização da cena de tentativa de estupro, que tem também no meu romance. No mesmo sentido, também de as cenas não estão ali para atender algum fetiche ou para espetacularizar uma violência, né? Acho que é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado e procurei fazer isso, sempre se questionando por que aquela cena está ali,
qual a relevância, né? E eu digo isso porque, por exemplo, pensando até no cinema, né, a forma como muitas vezes isso acontece, de instrumentalização das cenas de estupro ou de cenas que nem eram necessárias, ou que, enfim, as atrizes Eu sofreram tenho vários um abusos. exemplo também que me chama muita atenção sobre isso, que é pela via da tradução de obras feministas, obras que empregam estratégias como essas que você menciona, mas que no ato da tradução, quando estão sendo preparadas para circular no mercado brasileiro, pelo fato de nós não termos ou de termos muito marcado a indicação de gênero, de adjetivos, como algumas alterações reforçam determinados estereótipos e naturalização de cenas de estupro. Então, no livro que eu analisei no mestrado, a sua tradução descrevia uma cena de sexo e não era uma cena de sexo, era na verdade uma cena de estupro que era colocada de forma tão naturalizada como se fosse um momento de ato sexual consensual. Então é uma coisa muito urgente de nós pensarmos também como mesmo essas estratégias empregadas, elas precisam ser olhadas com muita responsabilidade pelas editoras e pelas tradutoras, né? Sim. E exemplos negativos acho que a gente tem vários. Até na literatura brasileira, por exemplo, um clássico que é Macunaíma, tem uma cena que passa por uma cena de sexo, mas que na verdade é uma cena de estupro, né? Então, nesse sentido que da relevância de tomar muito cuidado. Então, em vez de ficar citando os exemplos negativos, eu até pensei, prefiro citar os positivos. Outros livros, então, que eu acho que fizeram isso muito bem foram o Desesterro, da Sheila Manioto, Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, e O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Então, esse foi o terceiro ponto, né? A terceira estratégia. A quarta estratégia seria não romantização de assédio e perseguição, que vai mais ou menos na mesma linha da estratégia anterior, né? Mas eu trouxe esse ponto especificamente porque do lado de dentro do mar tem uma personagem que se chama Joaquina, que ela, ao contrário da Silvia e da Margarete, os problemas dela não são tanto com aquele personagem André, mas com outro personagem que se chama Eduardo, que supostamente se apaixonou por ela e começou a persegui-la, tentando conquistar o amor dela, sendo que desde o início ela falou que não tinha nenhum interesse. Então, o não dela foi desrespeitado desde o início por esse personagem que se tornou um perseguidor. Mas se a gente for pensar em várias narrativas assim de herói perseguindo, tentando conquistar a mocinha, né? Essa perseguição não é problematizada, pelo contrário, ela é até romantizada, né? Aparece como um romantismo do herói indo atrás, não desistindo, ou alguma forma de cavalheirismo. Então, nesse sentido que eu busquei também, não justamente pelo contrário, mostrar o ponto de vista dessa suposta mocinha e mostrar o quanto aquilo não era nada romântico, e sim desagradável, né? E dar os termos certos para o que estava acontecendo, que era assédio e perseguição. O quinto ponto, quinta estratégia seria mostrar, além das opressões de gênero que esses personagens estavam sofrendo, além de opressões de outras ordens também, mas mostrar também as estratégias de resistência. Eu acho que tem alguns livros que fazem isso muito bem, que são, por exemplo, Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato, e também pensei em Torturado, do Itamar Vieira Júnior, até para dar um exemplo de um autor homem que, na minha opinião, fez uma representação muito boa de personagens mulheres. Não sei se tu concordas, mas eu Sim, gostei e é bastante. baiano. E em sexto lugar, então, sexta estratégia, né? Eu tento mostrar como as mulheres são múltiplas, tento mostrar também sempre as suas questões atravessadas pelo social. Então, de novo, fugindo daquela ideia de que existe algo natural no que é ser mulher, ou algo biológico, né, que define o que é ser mulher, mas tentar mostrar isso por uma perspectiva social.
e que as mulheres são múltiplas, que as suas questões são atravessadas por questões de raça, de classe, de sexualidade, de idade, como a gente viu aqui. Então, eu busco propor alternativas aos estereótipos, né? Aquelas imagens controladoras que a Patrícia Hill Collins falou, e tento questionar essas construções estereotipadas, misóginas, racistas e coloniais. Outros livros muito bons que eu acho que fazem isso: 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e Redemoinho, Dia Quente, da Jarid Arraes. Esses dois últimos são livros de contos também. E por último, a última estratégia seria que eu tenho consciência que eu escrevo da minha própria perspectiva, vivo me questionando o que exatamente isso significa na minha escrita, mas acho importante manter essa consciência. Ou seja, não acredito que existe uma escrita neutra e distanciada. Acho importante ter consciência de que a gente se coloca no texto. Mas com isso não quero dizer que eu escrevo coisas autobiográficas, porque essa é uma pergunta que eu recebo bastante também. Acho que nesse sentido também é importante defender que as mulheres também são capazes de escrever ficção e que têm criatividade suficiente para isso, né? Então, embora estou aqui argumentando que eu me coloco muito no texto, é mais nesse sentido de não acreditar em uma escrita neutra e distanciada. Acho que isso é uma idealização masculina e eurocêntrica. Sim, pessoas mandem suas perguntas, a gente tem pouquíssimo tempo aí para finalizar, eu vou fazer aquele bate e retorna assim com a Daniela, de que ela diga então para nós 3 obras feministas da literatura brasileira que você considera a leitura obrigatória. Bom, além dessas que eu já citei, eu acho que eu acrescentaria talvez no primeiro lugar, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro que ainda faz toda uma pesquisa histórica, né? Tem toda uma relevância histórica também do que ela traz ali. Aprendi muito lendo o livro dela e é uma narrativa muito interessante. É um livro de 900 páginas, mas é muito, muito, muito bom. E também acrescentaria Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo, que eu tenho um carinho especial por esse livro, porque foi um dos livros que eu analisei no mestrado. E eu analisava também pela perspectiva da relação da personagem com a cidade. Mas além dessa reflexão, tem várias outras. É um livro muito bom, e esse é menorzinho. Também é um romance. E acho que em terceiro lugar eu colocaria... Bom, é ruim essa coisa de primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Mas colocaria... Tá, não precisa ser em ordem de preferência. Ok, sem ordem. O Amora, da Natália Borges Polese, que eu já mencionei, que também é um livro que me toca bastante e eu acho uma leitura imprescindível. Grata, Daniela. Nós do Grupo LEFOL agradecemos a gentileza de estar aqui conosco no meio desse caos de isolamento social. Agradecemos a participação de todas as pessoas que compartilharam desse tempo. Temos alguns poucos minutinhos, se quiserem colocar alguma questão ainda dá tempo. E gostaria também de agradecer publicamente a professora Denise e dizer que, sem dúvida, o LEFOL é um grupo muito importante para fomentar práticas leitoras e novas possibilidades de leitura e de consumo de outras representações literárias na cidade de Jacobina e, sem dúvida, na região, né, já que o Polo de Jacobina é um campus que recebe pessoas de outras cidades, como eu, que fiz a graduação na UNEB Jacobina, mas não sou de Jacobina, e eu queria ressalvar a importância desse campus da UNEB Jacobina, porque atende também uma demanda reprimida da nossa região, né? Que nós possamos ocupar esses espaços, nos debruçar e contestar o espaço da representação literária, também enxergando esse espaço como um espaço de representação de uma estrutura social que precisa ser mudada já.
né? E ocuparemos esses espaços resistindo. Queria Agradeço, dizer que eu que então, se agradeço. não temos perguntas, Daniela, se quiser falar alguma coisa para finalizar a nossa live. Eu acho que algumas pessoas mandaram no caminho, ali no meio do caminho, mas eu perdi. Eu não sei se eram só Não teve comentários, talvez. pergunta, nós colocamos Ah, foram alguns comentários. comentários ali, não tinha uma pergunta, né? Tinha um Dá para ler os comentário de comentários, Núbia. talvez, que eu não consegui Agradecida ler ao meu nenhum. parceiro de luta, Adão Fernandes, por me proporcionar estar num momento tão bacana e reflexivo como esse. Agradecida. Vansan tá aí também. Um beijo, amigo. Denise, além de serem minoria nos romances, tem menos acesso à posição de narrador, no caso das mulheres. Salvemos uma das poucas narradoras da literatura brasileira, que é Carolina Maria de Jesus. Sim, com certeza. Sim. Salve, Carolina. Denise, isso, a personagem branca no romance brasileiro compõe ampla maioria e monopoliza as posições de maior visibilidade. Sim, isso, a pesquisa da Dal Castanho mostra, né? Daniela falou. As estatísticas mostram que a quantidade de mulheres na literatura e mulheres negras é bem pequena. Hoje já observamos uma tendência de crescimento. Temos muitas mulheres escrevendo contos e poemas. Sim, e publicando via editoras independentes também. Outro ponto a ser pensado, diz Denise, diz respeito à cor no que se refere à elite intelectual e ao extrato socioeconômico. Sim, Daniela também colocou como as questões de gênero também se atravessam pelas questões de raça e classe, sexualidade, religião. Dai, Jacobina, como professora da educação básica, percebo ainda muito forte silenciamento de algumas escolas em oferecer aos alunos, em especial aos jovens negros e negras, uma literatura na qual essas pessoas, se não consigo ler o resto, deve ser se identifiquem. Sim. Podemos dizer que quando falamos de estereótipos reais, a literatura reflete muito isso. É notável também como as personagens negras têm possibilidade de morrerem no desfecho. Sim, Daniela também trouxe isso. O E mercado acadêmico personagens não controlado. heterossexuais também, né? Que normalmente morrem no Sim, final. um mercado acadêmico controlado pela branquitude. Sim, é importante debater esse espaço de poder ainda como um espaço masculinizado, branco e restrito a uma elite intelectual, que inclusive querem retomar com um forte projeto neoliberal, né? Nós nos colocamos também contrárias a esse projeto neoliberal, desse desgoverno. Bom, tem outros comentários, não... Um comentário sobre a Chimamanda, tem mais... Tem um comentário sobre o mercado editorial ter melhorado, e um exemplo é a Chimamanda. Essa é uma questão que me chama muito a atenção enquanto tradutora, né? Porque, infelizmente, nós temos esse movimento de ter mulheres negras sendo traduzidas no Brasil, e a Chimamanda é um desses exemplos, né? Traduzida pela Companhia das Letras e tem uma vasta obra publicada já no Brasil, mas isso, infelizmente, não significa um espaço para que autoras negras brasileiras publiquem, né? Eu tenho feito algumas pesquisas em relação ao mercado editorial e tenho encontrado os dados que, infelizmente, são desanimadores nesse sentido. Eu acho que os espaços de publicação de mulheres negras têm sido pela via de editoras independentes, né? Como Clarice Fortunato publicou o romance. Pode repetir, por favor, Daniela, aí o nome da editora? Da vida nas ruas ao teto dos livros. Tá aqui, inclusive, posso mostrar. Editora Palas. Editora Palas. Então, são outras editoras alternativas, infelizmente editoras ainda que não ocupam, né, um grande espaço no mercado editorial, mas que estão aí, existem, nós podemos buscá-las, trocar figurinhas e acessar esses materiais importantíssimos.
Com certeza. Eu vi que alguém pediu sugestões de livros com protagonistas não heterossexuais, né? Mas acho que entre os que eu comentei que tem vários, né? O Amora, o Sim. Todos Nós Adorávamos Cowboys. Então, acho que está E respondido. o próprio livro A Resistência dos Vagalumes, né? Que é uma Sim, antologia com personagens LGBTIQ. esse. Bom, Sim. gente, então fica aí um espaço de compartilhamento. Agradecemos a presença de todas, de todos e de todos. Uma boa tarde, grande beijo para vocês. Eu que agradeço.